Privilégio estar aqui na Igreja Batista da Parquelândia. É uma igreja agradável, bíblica, receptiva, amorosa. Como lhes disse, tenho feito as minhas devoções pessoais na carta aos Tessalonicenses, e eu procurava dizer onde eu encontro igrejas assim, e graças a Deus eu posso dizer por contato, por experiência, que tenho encontrado aqui em Fortaleza, no meio dos meus irmãos da Parquelândia. É bom estar em terras alencarinas e gadelharinas. É muito bom estar aqui. Ontem nós vimos sobre Ezequias. Começou tão bem, mas depois ele se complicou. No finalzinho ainda da vida dele, ele vai reconhecer tantos erros. Não deixemos para reconhecer erros tarde demais. Hoje nós vamos ver sobre Manassés, o seu filho. O nosso tema é: pais precisam de paz. Filhos precisam de paz. Fui contemplado, e lerei mais uma vez, o texto que o pastor abriu os trabalhos essa noite, o Salmo 128, que é uma linda continuidade do Salmo 127. Família, cuidado, atenção. E agora o Salmo 128 mostra a alegria de estar em casa. Uma casa que é um lar. Começa com uma bem-aventurança, com uma felicidade. Felicidade intensa, bonita, agradável. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, satisfeito por trabalhar, trazer o pão para dentro de casa, com santo equilíbrio, com santo cuidado, para não ser engolido pelo trabalho. Trabalhar porque precisa se manter a família, manter as atividades, mas não se matar de trabalhar, nem morrer de trabalhar. E aqui então ele diz que está feliz com as mãos que trouxeram para casa o alimento. Feliz serás nesse contentamento, tudo te irá bem. A tua esposa dentro de casa, no interior da casa. Ninguém cuida melhor de um lar do que uma mulher. Ninguém cuida melhor de uma casa do que uma mulher. E assim ele encontra a sua esposa em casa. Será como uma videira frutífera, e a consequência de toda essa harmonia bonita é que os filhos serão como rebentos da oliveira, a roda da tua casa. Que beleza numa ilustração poética hebraica. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas, que vocês vejam seus filhos crescendo. E aqui até o Salmo vai dizer para você que vocês vejam os filhos dos seus filhos. Conhecemos pessoas que já estão vendo os seus bisnetos, suas bisnetas, andando no caminho do Senhor. Ontem nós mostramos esse slide, e assim criou-se Manassés. E ele não só cresceu, como ele também se formou, e se formou uma pessoa muito perigosa. Nós vamos ler o texto agora do segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos 1 e 2. Já pedimos a bênção do Senhor para a iluminação, vamos seguir adiante com a exposição. Tinha Manassés 12 anos, idade muito delicada esta. Eu não sei se você tem um filho ou uma filha com 12 anos. Tem sido a idade mais atacada. Muitos meninos e meninas nesta faixa etária já estão contaminados, influenciados, já desejam deixar a igreja. Uma grande preocupação nos Estados Unidos da América. Estão sumindo meninos e meninas nesta idade. Em 2011, com a editora Fiel, produzimos um DVD, ainda tinha esta opção de DVDs, cujo tema era Twins,
Os twins são aqueles que não são mais crianças não são ainda adolescentes e jovens, eles estão entre a infância e a adolescência e a juventude, daí o sufixo da palavra between, entre. Os twins, eles estão sofrendo maciços ataques de tudo quanto é jeito, sorte e espécie. É nessa idade que está Manassés. De novo na leitura, tinha Manassés 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. A questão aqui é que esse menino não comandava a nação com 12 anos. Ele tinha tutores. Esses tutores eram chamados de nobres ou príncipes. E esses nobres ou príncipes, eles tiveram acesso a este garoto. E nós vamos ver hoje à noite como um menino mal informado se forma mal. Como um menino, uma menina que não tem uma boa formação neste período da vida, poderá se meter em muitas e perigosas astúcias. Aqui começarão vícios, aqui começarão loucuras. Versículo 2 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele vai reinar 55 anos. E durante este período em que ele vai reinar, progressivamente ele vai trazer a ira de Deus sobre ele. O misericordioso, benigno e paciente Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim que Deus estava irado com Judá por causa de Manassés. O que fez esse homem? Esse homem vai trazer abominações com alegria no coração para afrontar a Deus. E sabe, queridos, vivemos no tempo dos neo-ateus. E muitos desses neo-ateus que desandam a boca contra os céus e contra Deus, que odeiam a Deus, já estiveram sentados num banco de igreja um dia. Muitos deles, Dawkins já esteve sentado num banco de igreja um dia. E eles odeiam a Deus. O que ocorre, o que acontece? Progressivamente no versículo 2, ele vai fazendo o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões. Isso está lá no Deuteronômio até, de diante dos filhos de Israel. E aqui então o verso 3 começa dizendo, ele tornou a edificar. Foi edificando o que não prestava, e foi retirando, perseguindo, odiando o que de fato edificava vidas. Em primeiro lugar, destaco para vocês nessa noite sobre a vida de Manassés, que filhos de crentes podem vir a ser os piores alunos, piores filhos, piores pessoas sem caráter, porque religião não salva. Filho de crente muitas vezes cretino é, e bem intenso em suas cretinices. Assim, Manassés, ele vai reinar sobre Judá. Pobre de Judá, porque este homem trará tantas desgraças para este povo. Em primeiro lugar, nós já vimos que ele vai suceder o seu pai com 12 anos de idade, mas até provavelmente os 18 anos de idade, ele vai ser tutelado por esses príncipes, por esses nobres. E em 6 anos, pegarão não só a mente, a cabeça, o coração dessa pessoa e introduzirão as suas ideias maléficas. Em segundo lugar, pode passar os slides, por favor. Sem dúvida, ele crescera na fé dos seus parentes. Ele é um ancestral de Davi, nunca se esqueçam disso. Quem sabe ele cantava os hinos do povo de Israel. Ele estava, desde que aprendera a falar, pronunciando textos bíblicos, como muitos dos nossos filhos, como muitos dos netos, iniciaram na fé dos seus pais, dos seus parentes, dos seus ancestrais. Mas quase que imediatamente depois, com tão pouco tempo, ele caiu sob influências malignas
E nesse mundo não faltam influências malignas de toda espécie e de toda natureza. Ontem vos adverti sobre os perigos da internet. Tem seus benefícios, reconhecemos que tem. Tem sua utilidade, claro que tem. Eu não precisaria dizer para vocês de como é bom ter o acesso tecnológico, quantos benefícios nós temos da saúde às pesquisas. Mas, meu querido, minha querida, também tem um lado perigosíssimo da internet, e não está nem só na deep internet, na profunda internet perigosa. Está aberta mesmo, escancarada mesmo. O que dizer desses influencers digital, essas pessoas que estão aí atraindo a atenção dos seus filhos? Quase que imediatamente ele cai sob influências malignas, aquele professor que sabe cativar, aquela professora que sabe colocar suas ideias com uma capacidade tal, com uma astúcia tal, que vai enganchar a atenção do seu filho, da sua filha, o que o levou completamente a tornar-se não apenas um patrono do politeísmo, mas também um odiador fanático da religião do Deus de Judá. E assim tem sido com muitos, na Europa, nos Estados Unidos. Não demorará muito também, estará sendo muito mostrado em nossa pátria a ação de meninos e meninas que até conhecem a história da fé e a fé histórica dos seus pais, mas que não creem e se voltam contra a fé. Partidos e partidários de modismos. Sempre terão aqueles que estarão insatisfeitos. Sempre terão aqueles que estarão querendo flertar com o mundo, tentar trazer o mundo para dentro da igreja. Começam com o mundanismo, no falar, no agir, no reagir, no colocar. Vão se comportando mundanamente, e assim se comportando mundanamente vão influenciando. Nunca se esqueçam que saúde ninguém passa para ninguém, mas enfermidades sim. E essas pessoas começaram a influenciar com os seus modismos aquele garoto. Existem os removedores dos marcos com prazer, com alegria. Provérbios capítulo 22, versículo 28 diz: não removam os marcos que os seus pais colocaram. Graças a Deus, porque muitos de vocês jovens, muitos de nós adultos, agradecemos a Deus porque começamos a descobrir a leitura dos pais puritanos, por exemplo. Durante tanto tempo ficou esquecida, escondida, mas aí começou-se um movimento de buscar por teologia boa, precisa, suculenta e com raiz. E muitos de vocês leem os textos de Charles Haddon Spurgeon e veem que atualidade, que profundidade, que intensidade, que comunhão com Deus. John Owen, John Bunyan, e assim foram descobrindo. E nesse descobrir, muitos de vocês, graças a Deus, estão de pé e estão na fé. Marcos maravilhosos. Meus irmãos, eu serei sempre um batalhador pela escola bíblica dominical. Quantos de vocês foram alunos da escola bíblica dominical? Vocês hão de reconhecer que o que vocês são hoje, em termos de conhecer a Bíblia, vocês devem à escola bíblica dominical. Depois vieram os conhecimentos maiores e os entendimentos maiores nas exposições bíblicas. Mas tem desses que querem remover. Uma das nossas marcas como crentes era a oração. Um dos cultos mais concorridos, o culto de oração. Mas hoje, em muitas igrejas não existe quase que mais culto de oração. Li um texto do reverendo Augusto Nicodemos. Encontrei um dos boletins quando fui pastor, sucedendo o seu ministério no Recife, em que ele abriu seu coração entristecido, dizendo que uma noite chegou no culto de oração e só tinha uma pessoa para orar. Nós já fomos melhores nisso. Mas hoje nós não oramos mais pelos filhos, passamos uma mensagem por WhatsApp. Nós estamos muito distantes de dobrar os nossos joelhos. Perdemos a graça, a bondade da oração. Nos esquecemos de orar.
e como que não nos sentimos mais falta. Uma vez eu estava na Coreia do Sul e fui a um culto de oração numa igreja presbiteriana num bairro. E ali, quando chegamos naquele bairro, eu fiquei impressionado porque devia ser uma quarta-feira à noite, culto de oração, e tinha cerca de 6.000 pessoas orando. Deus tem abençoado a Coreia do Sul. Querido, querida, não remova os marcos, a escola dominical, não remova o culto doméstico na sua casa. Sempre existirão os insatisfeitos que fazem muita pressão, ora pelo prazer da pressão, ou mesmo para disfarçar os seus comodismos, e estão acomodados, e nós vivemos uma geração de crentes acomodados. Reclamam muito, crentes que falam de tudo e não agem como deveriam agir. Eu sempre digo que crente que não trabalha na igreja, na obra do Senhor, crente que não trabalha, dá um trabalho, meus irmãos, que vocês não imaginam. Assim, esses insatisfeitos se aproveitaram de um garoto, da ingenuidade, da pouca experiência, da formação de um menino, para dali inculcarem coisas na cabeça deles. Sempre haverá alguém reclamando de algo e alguém para juntar-se a este, e alguns para se juntarem a estes, os insatisfeitos que estão até mesmo para tumultuar, dinamizar. Eu reconheço, é necessário, mas é uma atitude bem diferente. Podemos dinamizar nossa escola bíblica dominical, podemos dinamizar os nossos encontros para reunião de oração, mas dinamizar de uma maneira que não comprometa, não mexa, não seja agora a reunião ou a escola dominical um pretexto para o lanchão, por exemplo. A forma, a atitude, a abordagem, o desejo, as aspirações desses que querem dinamizar são bem diferentes desses que querem criticar, com a finalidade de acabar, com a finalidade de minar e de ver então com sofreguidão aquela reunião acabar. Precisamos pensar em nossos tempos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32, quando Davi sucede a Saul. Deus havia escolhido Davi, mas a nação não sabia ainda. Samuel sabia, a família de Davi sabia. Era o primeiro rei que morre Saul, e a nação fica toda agitada. E agora, sem experiência alguma com a monarquia. Então Deus dá sabedoria a Davi, para Davi reunir conselheiros de todas as tribos, para conversarem sobre a nação. E das tribos de Israel vieram as pessoas de todas aquelas aglomerações de grupos, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Judá, vieram. E há uma tribo bem pequena, a tribo de Issacar. Mas aqui nos diz o texto, referido aí na parede para que você veja, que dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem como Israel deveria agir, tantas pessoas vieram. Que coisa linda, conhecedores da época. Estudavam a época, viam como dinamizar, por exemplo, o currículo da escola bíblica dominical, viam como podiam dinamizar as reuniões de oração, com seus temas, com seus motivos, para que o povo de Deus pudesse estar atualizado, sem comprometer a reunião. Nós podemos dinamizar, mas não e nunca negociá-la ou substituí-la, porque a próxima geração pagará um preço muito alto. Existem sempre nas igrejas aqueles que flertam com o mundo, amam o mundo. Isso é antigo na vida cristã e na fé cristã, a ponto de João mesmo lembrar, dizer, exortar, admoestar: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Vem pelo desejo forte dos olhos, da carne e do coração. Não amem o mundo, mas sempre tem esses que flertam com o mundo. Começam a considerar a fé e os cultos severos demais.
Lembro-me de uma liderança lá no Sudeste que fez de tudo, mas de tudo mesmo, para remover do púlpito pregadores que pregavam a palavra de Deus, para trazer alguém que pelo menos pregasse no máximo 20 minutos. E que fosse alguma coisa bem água com açúcar. Porque depois nós vamos ter um lanchão, qualquer outra coisa, nós vamos ter uma comunhão tão importante. Transformaram aquela igreja num clube social. Desejam mais uma liturgia frouxa. Esses desejam mais uma celebração, mais nos moldes mais alegres dos pagãos. A igreja sempre foi considerada como um barco, chamada de a nau de Cristo. E é uma ilustração, uma ideia muito bonita, que a igreja é como um navio, como um barco, e uma coisa muito bonita é quando o navio entra no mar. Todos vocês assistiram o épico filme Titanic. E o Titanic original, quando ele estava para singrar os mares, bandas de música, festejos, alegria, tudo ali no porto, porque aquele navio iria singrar os mares. Para isso nós podemos dizer que há uma alegria quando a igreja vai para os mares como que o mar é o mundo, disse Jesus. E quando a igreja vai ao mundo para pregar, vai ao mundo para salvar, vai ao mundo para resgatar, para ver o povo em trevas, os povos em trevas. Que coisa linda é quando a igreja entra no mundo, mas que coisa terrível é quando o mundo entra na igreja. Lembram-se de Titanic? Lembram daquelas cenas em que o mar estava entrando no navio? Tem morte, traz morte. Jeremias também, nesse contexto todo em que estamos em dias de a Babilônia invadir Judá e destroçar, levar os seus jovens cativos. O povo está querendo mesmo que a Babilônia venha. O povo está torcendo para que a Babilônia venha. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 15, versículo 29. Aliás, capítulo 29, versículo 15. Inverti aqui a ordem. Jeremias, capítulo 29, versículo 15. Muitos desses príncipes, desses nobres, desses líderes, muitos judeus de uma modernidade anticulto sério a Deus, queriam mesmo que a Babilônia viesse para trazer novidade. E Deus fala através do seu profeta o seguinte: mas vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Deus não vai suscitar pessoas que venham da Babilônia para invadir vocês, para tomar conta dos corações de vocês. Também Jeremias vai dizer para esse povo, dizendo: se vocês apartarem o precioso do vil, se vocês se voltarem para mim, eu serei Deus para vocês, e vocês estarão diante de mim. E então ele diz que eles, os de fora, se voltem a vocês, mas vocês não se voltarão para eles. É ordem do Senhor. Mas existe uma espécie de um mundanismo desejado, um mundanismo até assumido. Moças, muitas de vocês estão se vestindo mundanamente. Rapaz, vocês estão assediando as moças mundanamente. Há um mundanismo desejado e assumido por tantos, uma tradição mais para o point, para os encontros, pessoas que vêm à igreja, pessoas que vêm para os momentos de culto, muito mais para se encontrar com a turma, só para isso, só para rever a turma. Temos amigos, temos irmãos, nada nos impede de depois sairmos, comermos uma pizza. Mas as pessoas estão vindo só por causa disso, só para estar com a turma. O culto é irrelevante. Esses serão sempre devotos dos sistemas montados por eles nos seus corações, e eles defenderão vorazmente, e chamarão você de antiquado, chamarão você de qualquer outra coisa. Eu me lembro de um garoto lá no Recife.
em que eu estava vendo que ele estava cada vez mais indo para o mundo. Começou com umas vestimentas mundanas, tipicamente envolvida e caracterizada por grupos. Chamei aquele rapaz para uma conversa e ele disse: não, pastor, é que eu estou evangelizando essas pessoas. Para eu poder estar junto deles, eu tenho que mais ou menos me vestir como eles. Mas ele estava se vestindo demais, parecido demais. Daqui a pouco o linguajar era deles. Chamei o rapaz de novo para uma conversa. E aquele rapaz vinha com todas as suas satisfações e justificações. Até que aquele rapaz foi um tanto ousado. Disse: pastor, em que século o senhor está? Pastor, em que século? Nós temos, pastor, que de fato nos aproximar das pessoas. Sabe, pastor, se o senhor continuar assim, com essa sua mente fechada, o senhor não vai conquistar ninguém, não vai salvar ninguém. Tem que ser mente aberta, reverendo, tem que ser mente aberta. Eu me lembrei de um colega meu na 8ª série, doidinho da cabeça. E eu disse: meu filho, vou lhe contar a história de um amigo meu. E contei a história daquele meu amigo. Ele era tão mente aberta, mas tão mente aberta, que quando foi um dia o cérebro dele fugiu. Sempre haverá este e sempre haverão estes. Os ataques contra a genuína fé não param nunca. Eles não estão atrás de vocês. Eles estão agora atrás dos seus filhos, das suas filhas. Eles não estão interessados em remover vocês da fé, mas eles estão interessados em que seus filhos nunca tenham fé, nunca creiam, só venham no máximo ao culto, porque isso é uma questão de tempo, é uma questão de tempo estar na igreja, tão somente isso. Eles estão buscando os seus filhos, de todas as maneiras e de todos os seus modos, e o ataque contra a genuína fé nunca irá parar. E neste século, no presente século, estão se voltando fortemente contra as crianças e estão se voltando fortemente contra os pré-adolescentes. Eles são os que esperam estrategicamente por oportunidades. Em todos os aspectos, eles estão de olho nas crianças. Nesta idade, por exemplo. Durante muito tempo as pessoas desenvolviam e criavam modas. Moda de cabelo, moda de vestimento, moda de sapato ou tênis. Mas depois eles viam que aquelas modas criadas tinham um tempo e depois só iam voltar 20 anos depois, 30 anos depois. Tem muita irmã aqui que usou melicinha com meia colorida. Nunca mais voltou, mas foi um tempo. Foi o up do momento. E eles viram que criando sempre modas, eles teriam que mexer muito. Até que um deles teve uma ideia e disse: não vamos mais criar modas, vamos criar comportamentos. Porque criando comportamentos, eles mesmos tratarão de cobrar dos outros que se comportem igual. Temos que orar muito por nossos meninos e meninas indo para o colégio. Tenho dito para as minhas ovelhas: treinem os seus filhos para que muitas vezes eles estejam e sejam sozinhos na escola. Não que eles sejam alienados, não que eles se isolem, mas muitas vezes as práticas serão tais entre garotos e garotas na idade deles que eles terão que se retirar. Hoje em dia o acesso a tudo está muito fácil, na palma da mão. Meninos e também meninas já estão entrando no submundo da pornografia e se viciando nisso. Treinem os seus filhos para muitas vezes estarem e ficarem sozinhos na escola. Estes do sistema são os que estrategicamente buscam por oportunidades. E aí, quando a gente lê nesses livros dos reis, das crônicas, eis que subiu ao trono um rei que... E aí vem, fizera pior do que o seu pai, andara nos caminhos ímpios. Não descuidemos, irmãos e irmãs, estejamos sempre atentos e eduquemos nossos filhos a serem 4 coisas: defensores da fé. Para defenderem a fé, eles precisarão conhecer a fé.
o Deus da nossa fé, o Deus lá de casa, a quem nós amamos. Precisamos treinar os nossos meninos a manusearem bem a palavra da verdade, a terem argumentos apologéticos num processo, numa dinâmica, nas conversas, ouvindo atentamente, colocando, atendendo, respondendo, abastecendo. Precisamos fazer com que os nossos meninos não só amem o Evangelho, mas defendam o Evangelho e vivam o Evangelho. Que os nossos filhos sejam meninos e meninas da verdade. João dizia que não tinha maior alegria do que ter os seus seguidores, seus filhinhos, andando na verdade. Verdade de caráter, verdade nas ações, verdade nas respostas e na pureza. As meninas sofrerão ataques constantes das suas colegas para que se entreguem avidamente, loucamente para os rapazes. Mocinhas de 12 anos de idade já tendo todas as atitudes de trejeitos sedutores de mulheres perigosas. Essas serão as colegas, as amizades. Só o Evangelho, só a fé trará respeito para que o seu filho e a sua filha sejam respeitados por estes. Não tirem os seus filhos da igreja, não tirem os seus filhos da escola bíblica dominical, não tirem a palavra de Deus da presença dos seus filhos, tragam os seus filhos à igreja, eu rogo a vocês. Em terceiro lugar, esses poderão estar até dentro da igreja. João, escrevendo a sua carta, primeira delas, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que os maiores perigos da igreja, pode passar o slide todo, meu irmão, por favor. Os maiores perigos da igreja podem até estar dentro da igreja. E esses saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Nunca foram, mas perigosamente estavam atuando dentro da igreja. Cuidado com os animados, com os festeiros, cuidado com os que falam bem e bonito. Prove-os para ver se amam a Cristo, para ver se conhecem a verdade. Eu estava viajando certa vez da minha cidade para o aeroporto, quando eu encontrei um senhor vestido com roupas religiosas. E eu vi que no hábito dele tinha um botãozinho vermelho. E eu perguntei, desculpe, eu estudei num colégio de orientação católica, convivi com padres, mas eu nunca vi esse botãozinho vermelho, o que significa? E ele me disse que significava que ele era de uma hierarquia dentro do seu grupo. E então, na conversa, eu lhe disse que era pastor presbiteriano. Na mesma hora, aquele homem citou para mim os 5 pontos, TULIP, em inglês. E eu fiquei impressionado. E ele mesmo tomou algumas iniciativas e disse, meu irmão, meu querido irmão calvinista, eu sou um dos nossos lá dentro. Eu estou infiltrado lá dentro. E começou a falar, e a falar, e a falar. Aí eu fiz um teste. Eu disse, mas o senhor está com tanta convicção, o senhor está dizendo aí que realmente nós somos totalmente depravados. O senhor está dizendo tudo isso. Mas agora me diga uma coisa. E Maria para o senhor? Disse, Maria é nossa mãe. Desculpe, meu querido, Maria não é nossa mãe, minha mãe é Alzira. Maria é a mãe de Jesus e teve outros filhos, o senhor sabe disso, o senhor leu nas Escrituras quanto a isso. O teste é Cristo. Amas a Cristo? Serves a Cristo? Adoras a Cristo? Vives por Cristo e para Cristo? Morres por Cristo? O teste é Jesus Cristo. Tem muita gente que pode cantar bem e não ter nada de Cristo. Tem muita gente que pode subir a um púlpito e falar bonito e não ter nada de Cristo. Aqueles que são de Cristo o amam e o seguem.
E é assim que nós devemos treinar os nossos filhos desde cedo. Filhos, aqui em casa nós amamos a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Filho, aqui em casa nós trabalhamos a semana, estudamos a semana, nós corremos. Vocês para o colégio, nós para o trabalho. Mas quando vai chegando já o sábado à noite, nós vamos nos preparando para o dia do Senhor. Nós vamos desacelerando. E no domingo de manhã vamos levantar bem cedo. Levantar num horário que vocês vão ter a alegria de levantar. Não 4:30 da manhã, por favor, meus irmãos. Mas preparar um café gostoso, aquela comunhão em família, e chegarmos na igreja com alegria. Eu estava vendo uma vez uma reportagem de um jovem apaixonado pelo futebol brasileiro, sendo ele japonês. E a seleção brasileira de futebol foi jogar no Japão. 2 semanas antes de abrirem as portas ali da compra do ingresso, a bilheteria, melhor dizendo, aquele rapaz acampou ali, porque ele queria ser o primeiro a comprar. E com certeza ele iria querer ser o primeiro a entrar. E aí entrevistaram aquele rapaz e ele contou como tinha toda a alegria no Brasil, em ver os jogadores do Brasil. E ele não queria perder por nada nesse mundo de ver a seleção brasileira. 2 semanas antes, acampado ali. Temos visto isso nos shows que aparecem por aí, muitos deles mais para aparecer na televisão, sabemos disso, mas tem aqueles que fazem de coração. Pastor Cleiton, eu nunca vi ninguém, nem na sua igreja, quinta-feira à noite armar uma barraquinha ali na frente e vir à televisão e perguntar: o que é isso? Que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, não vejo a hora de chegar sábado, para quando for no domingo de manhã, quando abrir aquele portão, eu quero correr e sentar bem na frente. Eu não sei vocês batistas, mas presbiterianos têm um terrível hábito de sentar dos bancos para trás, do meio para trás, do meio para trás, e é em todo canto, em todo canto. Eu deduzo que os presbiterianos sentam do meio para trás, perto da porta, orando para o culto terminar logo, para eles saírem para evangelizar. Deve ser isso. Mas chegamos, nos assentamos e agora todos nós ficamos sem alegria. Ficamos incomodados, olhando para o relógio. Meus irmãos, como diz o profeta Isaías, quem foi que disse que vocês poderiam entrar aqui? Quem foi que disse que vocês poderiam estar aqui? Se não fosse o precioso e doce nome de Jesus Cristo e o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Não nos apresentemos diante de Deus sem Jesus. Amemos a Cristo. Existem hábitos e pragas que eles pregam, que pegam, viu, gente? É impressionante. Você passa 10 anos ensinando sã doutrina na igreja. Parece que entra por aqui e sai por aqui. Vem um herético e ensina 10 minutos de heresia. E as pessoas bebem a largos sorvos. Deixe-me fazer uma pergunta bem óbvia aqui. Eu amo fazer essa pergunta. Quantos aqui têm orelhas? Por favor, gente, quantos aqui têm orelhas? Eu amo ver as caras de vocês. Óbvio. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Jesus Cristo muitas vezes dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muita gente que só entra na igreja com as orelhas. Nós precisamos entrar aqui com os ouvidos. E nós precisamos ouvir para nós. E ouvir orando, dizendo: Deus é para mim, é comigo, Senhor, me absolve até das falhas que me são ocultas, das faltas que me são ocultas. Hábitos e pragas que pregam, esses aí de fora pegam. Então, querida e querido, se na sua casa não há esteio e nem lastro, influências entrarão na mente dos seus filhos. Influências ficarão na mente e nos corações dos seus filhos, deformando
e não demorará muito, eles estarão lá fora. Mas também influências entram, ficam, deformam e demoram a sair, se sair. Sabe o que é um esteio? É um amparo. É alguma coisa amparando para não ruir. O nosso esteio é a palavra de Deus. O nosso socorro vem de Deus. O nosso amparo está no Senhor. Precisamos sempre do esteio que vem dele. O lastro é o que dá o equilíbrio ao barco. O lastro está no barco para que ele resista às pressões, para que ele não tombe. Mas infelizmente tem muita gente que tirou o lastro de dentro da sua casa. E aí nós voltamos a cantar o terrível cântico infantil, que eu não sei quem inventou, mas é terrível. A canoa virou, tornou a virar. Imagine você pescando no Rio Cocó. Está ali pescando no Rio Cocó, todos os apetrechos ali dentro. Eu não sei nem se existe mais o Rio Cocó em Fortaleza. Aí de repente alguém se levanta e porque não tem o lastro, a pessoa faz um movimento e vira tudo. Todos os apetrechos caem. Vamos colocar um rio maior, vamos colocar o rio Araguaia. Enorme. E agora todo mundo virou. Todo mundo está na água, que situação difícil, todo mundo se debatendo, mas aí conseguem desvirar a canoa. Volta todo mundo para a canoa. Como é que continua a música? A canoa virou, tornou a virar. Foi por causa de fulano. Foi por causa de fulana, que não soube remar, que não soube conduzir o seu lar. Pai, será que a canoa não está virando na sua casa por causa de você? Mãe, será que você tirou o lastro da sua família, desrespeitando o seu marido na frente dos seus filhos? E aí logo virão influências, e não faltarão influências. Já viram os seriados? Geralmente nos seriados, os casados com papel passado, com aliança e compromisso, são os mais infelizes. Os mais felizes são os amantes. Seus filhos veem isso. Também vocês já viram que nas famílias os pais são os idiotas. Quem manda e comanda e resolve tudo, os filhos. Aí começam a ver isso na sua casa. E começa assim, igualzinho aqui em casa. Meu pai devia se chamar Simpson, de tão parecido que é. As influências entram, ficam, Homer Simpson, não é? Deformam e demoram a sair, se saírem. E aí começaram a vir influências para cima dos nossos filhos. Ficar. Quantos rapazes e moças evangélicos não veem nada demais no ficar? Ficar. Ah, pastor, não vejo nada demais ir a barzinho. Ah, pastor, é tão legal, só estou ali para estar com os meus amigos no barzinho. Vamos para a balada. Nós não vamos ir na reunião porque nós vamos para a balada. Palavrão, conversas torpes. Tem certas festas de 15 anos, meus queridos, que são terríveis e perigosas. Não permitam que seus filhos e filhas vão para essas certas festas de 15 anos. Casamentos regados a quê? Comemorações e festas de casamento, aonde corre solto o uísque. E se brincar, tem pessoas que já estão saindo dali alteradas, quiçá embriagadas. E a sexualidade opcional, e tudo isso está vindo, tudo isso está vindo, e tudo isso está entrando. Estão pegando, estão marcando. Todas as influências mundanas virão com força e com consistência contra a sua casa e contra a sua igreja sempre. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes, orando. Nós muito mais reclamamos e criticamos do que oramos. Nunca se esqueçam que as suas casas estão sob fogo intenso, fogo cruzado. E a sua igreja também. Virão contra ela, atacarão a sua igreja, e eles não sossegarão. Voltemos e ataquemos de novo.
O inimigo não dormita nesse aspecto jamais e quer acabar com você e com a sua casa e com a sua igreja. Querem ver só? Nós estamos falando do rei Manassés. Mas vamos lá para o segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Bem antes de Manassés, lá estava o rei Joás. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos de 17 em diante. Depois da morte de Joiada. Joiada era um sacerdote conselheiro. Joiada, um servo de Deus. Graças a Deus por esses irmãos e irmãs que têm fibra e fé, que são referenciais na igreja. Quando tudo em volta e à volta estava difícil, Joiada tinha uma palavra segura. Mas aqui diz que depois da morte de Joiada vieram quem? Vieram os príncipes de Judá. Vieram os nobres de Judá. E se prostraram perante o rei Joás. E o rei Joás os ouviu. Cuidado com o que você anda ouvindo. O rei deu ouvidos. E isso, claro, depois da morte do sacerdote Joiada, o rei passa a ouvir a esses e virão consequências imediatas. Destaco 6 consequências imediatas perigosíssimas nessa passagem para vocês. A primeira delas, os influencers que são destroyers. Esses príncipes vêm e começam a influenciar para destruir. Coloquei até mesmo em inglês a palavra destroyer, porque é um navio com canhões apontados para destruir. E as consequências desses que influenciam e bombardeiam para destruir, a primeira coisa que vai acontecer, vejam o versículo 18: deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais, deixaram a casa do Senhor. O que tem de meninos e meninas na idade de Manassés que não querem mais vir à igreja, que os pais têm que rogar, pedir, adular, negociar, comprar. Eu quero dizer para vocês que se vocês fizerem isso, vocês já perderam seus filhos. Se vocês fazem isso, vocês já perderam seus filhos. Filho não tem querer, filho tem obedecer. Se eles aprenderem a obedecer, eles vão aprender a querer. Mas se eles só querem, nunca mais lhe obedecerão. E aqui então, deixaram a casa do Senhor. O versículo 18 continua dizendo que agora eles serviram. Ninguém fica sem servir, sem adorar, sem se prostrar. Serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Serviram com veneração. Obedeceram os seus mais terríveis e podres instintos. Não ouvir, não querer dar ouvidos. O Senhor Deus fala, o Senhor Deus anuncia, pessoas aconselham, pessoas vão atrás, mas vejam os versículos 19 e 20. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E filho de crente, quando vai para o mundo, quebra a cara. E filho de crente, quando vai para o mundo, se arrebenta. E filho de crente, quando está no mundo, logo ele é preso, prisioneiro. Não ouvir, não querer mesmo ouvir. Versículo 21, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. É a este Zacarias que Jesus vai até se referir,
que foi morto dentro da igreja, dentro do templo, melhor dizendo. Tem tanta gente conspirando, tem tanta gente armando, tem tanta gente montando. E aí atraíram a justa ira de Deus. Isso aconteceu. Novamente ataques, novamente problemas, novamente nos dias do rei Acaz. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, vai dizer que Acaz fez mal, muito mal. Capítulo 28, tinha Acaz 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Versículo 2, andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins, o culto preferido deles. Porque andou nos caminhos dos reis de Israel. Esses estarão andando por caminhos tortuosos e perigosos, e virão consequências imediatas. Destacarei para o nosso intervalo 6 consequências imediatas. A primeira delas, o que fez Acaz. Acaz não considerou os seus filhos. Olhem o que fez esse homem. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Tem pais que estão cuidando dos seus filhos, infelizmente, na mesma proporção de descuidos e de descasos como este homem. Tem muitos pais modernos que estão largando os seus filhos, entregando os seus filhos. Tem muitos pais que estão queimando o acesso dos filhos a eles. Não querem conversa, não querem envolvimento. Meninos que estão chorando, meninas que estão sofrendo. Há uma insegurança na mente e no coração dessas crianças com tão pouca idade, porque os seus pais têm relaxado, têm deixado para lá. E aí os pais estão procurando uma vida hedonista, egoísta, moral, sexual, deformada. Quantos desses pais foram andar por aí, seguindo seus próprios instintos? Tem deles que já estão no segundo relacionamento, terceiro relacionamento, casando, descasando, casando com outra, e assim tem sido, infelizmente também tantas vezes dentro das igrejas. Muito sofrimento foi infligido por causa de Acaz ao povo de Judá. E quando aquele povo de Deus que deveria ser sal da terra, luz do mundo, luzeiro, referencial, quando o povo não corresponde àquilo para o qual Deus chamou, toda uma população sofre. Quando aquela família que deveria ser uma bênção naquele bairro, é a pior família do bairro. Quando aquela família que teria o que dizer, não diz, se cala, ou quando fala, envergonha. É tão fácil ser igrejeiro, é difícil ser crente. Minha irmã, meu irmão, vieram também as comunhões com os incrédulos. Até mesmo ele estava subserviente ao rei da Assíria, todo jeitoso com o rei da Assíria. Porque quando os filhos vão para o mundo, eles ficam escravos dos reis do momento, dos reis do pedaço. Quem sabe muitas meninas estão escravizadas por seus reis namorados. Muitos meninos que já estiveram sentados nesses bancos estão hoje escravizados pelas rainhas namoradas. Subservientes, sem mais palavras, sem mais ação, sem mais controle pessoal próprio. Agora lá no segundo livro dos reis, Acaz vai pagar alta soma, vai pagar caro. Tem muito menino, muita menina pagando caro. Ou com a saúde, ou haja dinheiro para poder enviar esse pessoal para buscar socorro mental. Também este homem começou a querer copiar o mundo e trazer tudo para dentro do templo. Começou a querer mexer, remexer em tudo. Nunca isso irá parar. Sempre irá voltar. Sempre virá na história. Vem de longe o mal quando ele tem uma oportunidade. Aí ele ressurge com mais força ainda. Por que será que está na Bíblia, meu irmão, minha irmã?
persevere. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não será salvo por sua perseverança, mas porque você é salvo, você perseverará, consciente de que fomos todos avisados. O nosso problema é que estamos dormindo. O nosso problema é que estamos acomodados. O nosso problema é que sabemos, mas não praticamos. O nosso problema é que nós estamos bem acomodados. Eu trabalhava com Alex Dias Ribeiro, já vamos partir para o intervalo. E Alex Dias Ribeiro, ele até teve uma carreira na Fórmula 1. E ele me contou uma história que quando ele estava na Fórmula 2, algumas equipes da Fórmula 1 estavam de olho nele, para ver se ele serviria para ingressar no mundo da Fórmula 1. Raríssimo entrar, concorridíssimo estar lá dentro. E aí então falaram para ele, olha, tem aí umas pessoas que estão interessadas em você. E aquela corrida na Fórmula 2 era a corrida da vida dele, do sonho dele, da realização dele, do desejo dele. E alguns pilotos, vocês já devem ter visto isso, têm o hábito de caminhar, sim, andar pelo autódromo. E quando eles caminham, eles olham ângulos e tudo mais. E fizeram um remendo numa curva. E fizeram um remendo, e Alex fez uns cálculos, inteligente, capaz, competente na sua área. Ele disse, se eu conseguir colocar o pneu esquerdo, dianteiro, na velocidade tal, nessa mancha no chão, nesse remendo no chão, eu vou conseguir fazer a curva. E no treino ele fez isso, e deu certo. E ele ganhou milésimos de segundos. Ele disse, eu vou ganhar a corrida aqui. Onde todo mundo está tirando o pé, eu vou afundar o pé. E eu coloco o pneu aqui, e eu consigo fazer a tangência da curva certinho. E no treino deu certo, mas como se diz, treino é treino, corrida é corrida. Chegou a hora da corrida, todo mundo naquela adrenalina, motores agitados, tudo aquilo. E ele fez e saiu na frente, e chegou lá naquela hora, ele colocou o pneu ali, fechou os olhos e fez a curva e deu certo. E todo mundo, oh, que piloto arrojado. E ele com o coração quase saindo pela boca. Segunda curva, terceira curva, e ele estava ganhando a corrida. Até que ele colocou o pneu lá, mas não deu mais certo. E ele se espatifou, foi tudo no guardrail. E foi pedaço de carro rodopiando. Naquela alta velocidade ele rodou. E quando o carro finalmente parou, ele disse, Jader, foi uma das sensações mais gostosas que eu já tive. Formigava tudo. Estava formigando tudo, uma sensação maravilhosa ali. Eu estava ali dentro. Até os nódulos da orelha formigavam. E eu disse assim, que bom, que sensacional, que sensação fantástica. Mas com a cabeça ele pensou, rapaz, espatifou gasolina para todo lado, óleo, basta uma fagulha e tu viras churrasco. Basta uma fagulha e incendeia tudo. E a sua luta naquele momento foi com o seu corpo, fica aqui, rapaz, está tão bom, fica aqui. E com a sua mente, pula fora daqui rapidamente. Minha irmã, meu irmão, não fique confortável com este mundo. Não ame esse mundo, não ache que isso é coisa demais que dá para você negociar. Aquele que perseverar até o fim, esteja atento, esteja vigilante, vigie, ore sem cessar. Por que tudo isso está na Bíblia? Porque nós estamos num campo perigosíssimo. E é nossa função e missão como pais preservar nossos filhos, preservar nossas famílias.